Nossa primeira apresentação, eu quero convidar o Dr. Rogério Hipólito Feijó. Ele vai abordar o tema Visão Quântica da Saúde. Então vamos começar o dia como ontem, com mais física quântica aqui, para vocês saírem aqui PhD em física quântica no final desse evento. Dr. Rogério terá 5 minutos para fazer a sua exposição e passo a palavra para ele. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso querido Mestre nos envolva, nos dando uma manhã bem alegre, bem produtiva, mas bem simples, principalmente, que é como Ele nos convida a viver para vivermos melhores. A ideia básica do nosso trabalho, fazendo um resumo inicial, é que desde os primórdios nós trazemos, unidos à medicina, unidos à saúde, a questão da espiritualidade, a questão da nossa harmonia com o cosmos, e a ruptura da harmonia com o cosmos é penalizada pelas calamidades ou pelos processos patológicos. Então nós vamos ter na Grécia as eríneas, as fúrias, quando nós perdíamos, entrávamos na hamartia, na híbris, na desmedida, nós éramos acometidas por elas. Desde os primórdios nós fazemos então oferendas, algumas mais primitivas de humanos mesmos, ou então de animais, de cordeiros, com a ideia de reatarmos o nosso bem-estar com os deuses e conquistarmos então novamente a saúde e a saúde da comunidade. Esse processo foi galgando até nós conquistarmos uma consciência de que isso tudo é fato, mas agora nós não imolamos mais carneiros para conseguirmos essa harmonia e essa saúde, mas devemos imolar a nós mesmos, não no sentido de punição, de dor, que é o que ainda trazemos de forma errada, de culpa. Nós ainda estamos trancados nessa ideia antiga, e aí nos imolamos na nossa capacidade de viver. O que nós temos que imolar é justamente as coisas que não nos servem mais. O que nós temos que realmente levar ao holocausto, levar à morte, são essas ideias antigas, esse homem velho que a gente ainda é ranzinza, é chato. Isso nós temos que matar para então sim, sermos o que Jesus nos convida a ser, o que Deus quer de nós, felizes. Porque Deus é amor, e nós estamos aqui para sermos saudáveis e felizes. Esta é a ideia mais ou menos resumida na nossa palestra. Como nós vamos ter que encher 50 minutos, a gente vai tentar então falar sobre isso agora, né? Então, como nós colocamos, né, no início, nós usávamos ervas, etc. O retorno à saúde era com a expulsão dos demônios, mas pelo plano divino, Jesus coordenando, no século V a.C., ele envia aquela série de emissários, embora já houvesse o processo mediúnico com as pitonisas. Nós vamos ter Sócrates, Platão, Aristóteles, que nós conhecemos todos, né? Sócrates, Emmanuel coloca no A Caminho da Luz, que ele considera um dos espíritos, depois de Jesus, mais iluminados que desceram à Terra. E ele coloca ainda, o que me sensibilizou, que certas passagens da vida de Sócrates se assemelham muito às passagens de Jesus. Então nós não temos já a ideia de aquilatarmos Sócrates. Mas ele teve um aluninho, Platão, e Platão então resolveu dar continuidade aos estudos de Sócrates. A gente vai vendo uns amores da vida da gente aqui. Dar continuidade aos estudos de Sócrates, então resolveu fazer um grupinho de estudos, que ele botou lá na frente da casinha dele, academia, e um dos aluninhos do grupinho dele era Aristóteles. Eu não sei porque que os meus grupos de estudos não têm esses aluninhos assim, né? Mas enfim, eles fazem os estudos, e claro, como todo grupo de estudos, tem que ter uma divergência, e Rafael, nesse quadro da Escola de Atenas, mostra muito bem, como vocês podem ver o detalhe que eu peguei do meio da figura ali, Platão dizendo, olha, as coisas são lá de cima,
E o Aristóteles, não, mas nós temos que ver aqui embaixo, né? E tem até uma brincadeira que diz assim, ó, o Platão dizendo ali, discípulo teimoso, será que ele não vê que as mudanças que os sentidos atestam são contradições? O mundo das coisas sensíveis é um mundo aparente e ilusório. E o Aristóteles, doido do mundo das ideias, não há nada no intelecto que não estivesse primeiro nos sentidos. Essa discussão, até hoje, na chamada academia, se faz. Mas, felizmente, o que nós estamos chegando agora é que ambos estavam com razão, porque ambos os fatores influenciam. Nós agora começamos a olhar não mais só mente ou só corpo, mas corpo-mente, praticamente como uma palavra só. Claro, então surgem outros luminares, Hipócrates, Demócrito, tentando entender a matéria, e vai se desenvolvendo então a medicina, né, com todos esses processos de dessecação para entendermos a máquina humana, dessecação da mente para entendermos o inconsciente, o self. Mas a partir de 1950 começa-se uma compreensão de que nós não tínhamos os nossos sistemas trabalhando independentemente, mas o endócrino, o imuno, o neurosistemas trabalhavam juntos, e surge a chamada medicina psicossomática, ou psicoimunoneurologia, ou vocês encontram, para quem gosta de nomes bonitos, psicoimunoneuroendocrinologia, né? Mas essas coisas todas querem dizer, né, que a mente, o estado emocional está atuando no processo. Começa na escola de Chicago, a compreensão do corpo-emoção, a escola de Paris, o corpo simbólico, Jung já nos falava do inconsciente somático, e vamos ter aqui, por exemplo, um processinho chamado deintegração. Deintegração, o que é? Os nomes são super bonitos, a gente não entende nada, mas são bonitos, né? Deintegração é aquela ideia assim, né? Todos nós jogamos os nossos sentimentos e ficamos esperando a resposta desse sentimento, né? Então chega a esposa em casa assim, tu não notou? Né? E a gente, vestido novo, não, tu não notou? Aí ela dá aquela forcinha assim, cortou o cabelo, né? Porque ela precisa, na hora, pode ter ficado horrível, pessoal, mas na hora ficou ótimo, porque a gente precisa desse apoio. Depois diz, não ficou meio curtinho do lado esquerdo e o direito, né? Mas é depois disso, né? Na hora a gente tem que dar aquela força, assim, porque a gente precisa disso, né? Mas isso é fundamental na construção do corpo emocional do nosso bebê. Ele precisa, para a construção do corpo emocional, fazer essa mecânica da deintegração. Então ele dá aquele chorinho, né, e ele precisa ter a resposta desse chorinho. Lá no sul a gente fala em regiões do estado, então quando a gente fala, a gente sempre coloca, né? A gente fala na região da Serra ali, né? Caxias, Garibaldi, Bento. E falamos da região próxima de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Lá na Serra são os italianos, né? Então o italiano assim, o bebê fala assim, já pega a bambina, vai cá com a mama, né? E o alemão lá da zona, eu sou descendente de alemão, Falkenbach, assim, não pega que vai dar baldo, né? Então fica a criança lá, né? Mas nenhum nem outro em extremos, né? Isso é uma mágica que nós temos que fazer para chegar a esse meio termo, assim. Por quê? Porque aquele que nós pegamos constantemente vai se tornar depois uma criatura, um adulto com baldo, né? Eu gosto de dizer assim, um histérico, né? Mas o nome bonito é um histriônico, né? Mas é aquela criatura que está sempre querendo chamar atenção, sempre querendo um baldozinho. Então ele chega no lugar assim, tu está bem? Não, estou bem, obrigado. Quer um copinho d'água? Eu aceito, obrigado, né? Porque tem que estar dando um desmaiamentozinho para todo mundo ter volta, né? Aquela... Já o outro se torna o chamado somático, né? Então, um com muito retorno é um eterno carente. O somático petrifica a emoção, né? É aquele vô, né, que a gente vê que ele está branco, pálido, suando, diz, vô, tem alguma coisa? Não, estou bem, né? Está morrendo na nossa frente. Se há um assalto, né, o histriônico, o que ele diz assim? Eu quase morri, as minhas pernas tremiam, meu coração ia saltar pela boca, ele desmaia de novo, né? Se é o somático, era um cara alto, ele veio por trás com uma faca, ele conta todo o assalto, mas não fala de si, porque a emoção é petrificada, né? Então o histriônico revive as emoções, o somático não consegue falar do seu mundo interior, nem trabalhar o seu mundo interior, porque a libido é congelada. E veja que interessante, por um mecanismo de criação no início da construção
da nossa alma. E aqui lembrando a questão 134 do Livro dos Espíritos, né? A 134, vocês sabem todinha, 134 é que eu não estou lembrando agora, né? Como é que era mesmo? O que é a alma? O espírito encarnado. Então, quando nós encarnamos, nós somos moldados numa alma. E um detalhe na nossa criação já gera um adulto nessas condições. Em termos de saúde, o histriônico vai ter mais propensões a desmaios, pressão baixa, enxaqueca, né? Ele está sempre. Já o somático, úlceras, gastrite, doença de pele, não se identifiquem, apenas uma palestra aqui, né? É só detalhes aqui, né? Bem que eu desconfiava, né, aquelas coisas. Existe hoje dentro da neurociência já estudos dentro da genética, né, que a falta de amor, né, e assim é fundamental, no mínimo os 6 primeiros meses da mãe realmente junto com a criança, ou nós vamos ter problemas de grupo metil retido ou faltando nas regiões promotoras do genoma, e vamos também ser adultos com essas dificuldades. Alguns estudos então em psiconeurologia. Começa em 56, Maier estudando famílias que após momentos de crises tinham mais tendência a desequilíbrios na saúde. Em 79, Caus estudou cadetes militares, eu tive a oportunidade de até ver esse estudo. Em épocas de grande tensão, eles tinham facilidade a adoecer, principalmente os filhos de militares e os filhos de pessoas importantes. Ver o que é a carga, né, de a gente aparecer e ser o que não há necessidade, né? Depois, Bracker estuda portadores de artrite reumatoide, logicamente ligados também a processos emocionais, enfim, nós vamos falar alguns deles. Mas eu gosto muito desse cientista aqui que recém estava se descobrindo, o mundo estava começando a falar em psicossomática, e ele já larga essa aqui, 1958. Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de gene comum, claro, se não tem gene, nós tendemos mais à patologia, as depressões criadas por nós mesmos, no abuso de nossas forças, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressões, determinados campos de ruptura na harmonia celular, ou seja, a nossa mente nos gerando doentes. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna plausível de invasão microbiana, ou seja, até o contato da invasão microbiana em função da nossa mente em desequilíbrio. Quem é essa figura que já em 58 estava dizendo isso? André Luiz, né? Como diz o DF, a gente estuda para entender o que o André Luiz estava dizendo há 50 anos lá atrás, né? Mas aos pouquinhos a gente vai, né? Conscientizando a construção de nós mesmos. Então é bem conhecido já os trabalhos do Bruce Lipton, né, que ele compreende que o DNA é um teclado, não mais aquela ideia do DNA definindo, mas é um teclado, e cada um de nós vai teclar de uma forma. Então ele coloca o conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. A nossa mente está dando a ordem para as nossas células, para os nossos órgãos, para o funcionamento e, consequentemente, para o processo do DNA, chamado epigenética. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam sua atividade. Outro grande pesquisador, o Kazuo Murakami, que descobriu o gene da renina na Universidade de Tsukuba, ele escreve esse livro, que eu acho que quase todos aqui já leram, O Código Divino da Vida, e a partir também das suas descobertas, das descobertas do mecanismo liga e desliga do DNA, ou seja, nós ativamos ou desativamos as regiões promotoras do DNA que vão gerar as células, as proteínas que nós necessitamos para os nossos estados de saúde ou para os nossos estados de depressão, porque às vezes nós queremos mesmo morrer, queremos estar mal, e aí nós produzimos isso no nosso corpo através desse mecanismo liga e desliga. E ele então cria um instituto para o estudo da relação mente e corpo e leva os pacientes, convida os pacientes deles a persistirem nos estados emocionais de felicidade, alegria, inspiração, atitude correta, bondade, gratidão. E ele já tem trabalhos científicos publicados de que quando os pacientes mergulham nessa postura,
a diminuição de glicose em diabéticos, a regulação da pressão em hipertensos, apenas com uma mudança de postura emocional. Isso a gente diz aqui agora, apenas já vai depender do nosso esforço, né? Porque aí nós ativamos os genes benéficos. A psique com transtornos de humor, né? A psique em depressão nós sabemos que está ligado basicamente às experiências de perda, ou seja, sempre que eu tenho uma perda, eu tendo, isso vai depender do coping de cada um, eu tendo a deprimir, né? Então eu sou aquele presidente que leva a casa espírita nas costas, faço tudo, eu que faço a sede, aumento a casa cresce, tem eleição de diretoria e entra um outro presidente, eu não sou mais presidente, eu deprimo, né? Porque eu era o centro das atenções, na verdade, não nós aqui, mas tem uns aí que são movidos à vaidade, né? Não nós aqui, nós já superamos essa fase, né? E aí deprimimos, né? Deprimimos mesmo, né? Então a perda do poder no lar, né? Eu que, né, sou a rainha do lar, não as nossas mães, né? Mas tem mães assim, né? Que eu sei quando tu está com frio, eu sei quando tu está com fome, né? Eu sei tudo. E aí só que a criança cresce, se torna um adulto e vai embora e ela deprime, né? E agora, o que eu vou fazer, né? O apego, né, nas relações afetivas, né? Essa aqui, por exemplo, não gostou nem um pouquinho daquele processo ali, né? Mas acontece isso, né? A gente não pode deprimir por isso. Mas o que é interessante é que os estudos mostram, aqui nós temos o hipocampo de uma pessoa saudável e aqui o hipocampo de uma pessoa sofrendo de depressão, né? Nós matamos as células do hipocampo. Então é super importante a gente não brincar com depressão. Aquela ideia antiga, nós estamos aqui no mar de provas, expiações, estamos aqui para sofrer, a vida não é fácil. Como é que está a tua vida? Está bem, mas Jesus vai me ajudar. Assim que eu morrer, a minha vida vai mudar. Assim que tu morrer, tu não vai ter nem hipocampo, não vai saber nem teu nome. Vai ter que encarnar de volta correndo. Então tem que procurar auxílio terapêutico, né? Se a gente não está bem, tem que procurar. Pede para Jesus, vai atrás de um auxílio terapêutico. Porque a epigenética está agindo aí. A psique bipolar, nós estávamos num trabalho, o ano retrasado, na USP, aqui em São Paulo, e o Fabiano Neri, que é o coordenador dos residentes da psiquiatria, ele foi convidado a fazer essa palestra sobre a fisiologia do transtorno bipolar e diz assim, puxa, que teminha mais cheio de areia que vocês me deram, mas vamos tentar. Por quê? Porque não se sabe, a verdade é essa. Aliás, quem trabalha dentro da academia sabe que todo livro termina, mas nada mais sabemos a respeito, né? Mas é o processo, né? Mas qual era a ideia, né? Por exemplo, na fase depressiva, a gente sabe que eu preciso lá tomar um inibidor seletivo, eu tenho a serotonina, eu tenho uma recaptação da serotonina, então eu tomo um inibidor seletivo desse recaptador, então eu vou ter mais serotonina na fenda sináptica, e aí eu estou solucionando pelo menos uma maneira de atuar no processo depressivo. Só que, por que só depois de 2 a 3 semanas que começa a fazer efeito a medicação? Por que depois dessas 2 ou 3 semanas a quantidade de serotonina na fenda sináptica não mudou? Tem alguma mágica aí que nós ainda não entendemos. Se vai tentar a partir dos genes e se descobre, eu tenho mania de riscar meus livros aqui, está tudo riscado, mas enfim, né? As regiões cromossomos apontadas como ligações de transtorno bipolar compreendem os cílios, ou seja, quase todos os cromossomos humanos têm regiões mapeadas consideradas de ligação com o transtorno bipolar. Eu sempre achei que de médico, de louco, nós tínhamos um pouco, mas nós temos muito de louco, né? De médico eu não sei. Mas o fato é que todos nós temos, né? E todos os genes têm, então também não se localiza aí. O que está se localizando? Que o processo está na cadeia bioquímica após o contato dentro da membrana. Se procurou aqui e se foi no fim concluir que passava isso, passava a cadeia bioquímica e, claro, passava a membrana nuclear e o processo era epigenético. Nós íamos atuar lá dentro do nosso DNA, ligando e desligando o DNA de acordo com as nossas posturas emocionais. O transtorno bipolar é uma patologia complexa, multifatorial e poligênica.
Portanto, epigenética, ou seja, nós teclando o nosso DNA, a ação da mente, o coping, a capacidade de enfrentamento de cada um e o meio influenciando em nós, desde a criação e enfim, né? Nós podemos trocar a ação da mente por ação do espírito e a nossa capacidade de metabolizarmos as nossas experiências. Parece que a coisa está toda bastante ligada a essa questão. O quanto nós conseguimos digerir as nossas experiências do dia a dia, as experiências de vidas passadas, dessa vida, tanto as positivas como negativas, que às vezes a gente não digere direito, nem as positivas, daí quer mais, né? Então nós entramos no homem quântico, a ação das proteínas, vamos fazer uma visão rápida da ação das proteínas nesse processo. Por exemplo, na fase depressiva epigenética, nós temos, como colocamos a serotonina, o precursor da serotonina é o triptofano, esse aminoácido que nós temos que ingerir, e nós temos então uma hidroxilização do triptofano a partir de uma enzima triptofan hidrolase, ela que vai gerar essa hidroxilização para mim chegar à serotonina. Se eu der uma ordem, não produz a triptofan hidrolase, né? O que acontece? Minha vida está ruim. Minha vida não produz isso aí. Aí eu não produzo isso aí, eu não faço o processo de triptofano, não tenho serotonina, deprimo, né? Uma outra experiência muito interessante que eu acho que ficou muito conhecida é de 91, supressão da mitose de linfócitos no grupo de cônjuges enlutados, estudados 2 a 8 semanas após o acontecimento. O que é isso? Morre a esposa, morre o marido, e o cônjuge enlutado dá uma ordem para as células do sistema imunológico: não se reproduzam. Olha que poder, pessoal, né? A gente está o tempo todo reproduzindo células, nem sabemos que estamos reproduzindo células, as coisas estão acontecendo aqui, mas por quê? O que ele está dizendo isso? Não reproduz o meu sistema imunológico. Eu quero morrer, né? Meu amor se foi, eu quero morrer. Nesse caso, tem uns que ficam bem rosadinho e tal, mas é outro processo daí, né? Mas nesse caso aqui. Então o que nós estamos mexendo, pessoal? Nós estamos mexendo lá na mitose, lembra lá que divide o DNA? Mas para haver essa divisão eu preciso de proteínas fazendo o processo. Às vezes as próprias histonas, que apenas armazenam o gene do DNA, elas não deixam desenrolar. E aí, não desenrolando, não há duplicação e eu não vou ter o processo mitótico. Então, como é que nós podemos pensar? Uma proteína escolhe, ela diz: não vai desenrolar, né? E não vai haver duplicação. Como é esse processo, né? Aí nós entramos na tal da proteína quântica. O Jefferson Nover, que vocês também já devem conhecer bastante esse livro, O Cérebro Quântico, que é um barato esse livro, ele nos fala assim: a função e a forma das proteínas que se sabe. O que define a função de uma proteína é a sequência dos aminoácidos e as dobras que levaram à forma em que esta se encontra, né? Uma proteína se dobra cerca de 750 milhões de vezes por segundo, variando em 400 trilhões de dobras. Uma proteína média, não uma proteína grande e complexa, uma proteína média se dobra até 400 trilhões de vezes. A nosso cérebro, né? E a questão é isso, ela se dobra até chegar no ponto certo em que vai haver um encaixe e que vai ser possível, portanto, o processo da epigenética e tudo mais, a mensagem bioquímica na parede celular. Como é que ela consegue se dobrar tão rápido, com tantas possibilidades, de se dobrar certinho? Ou errado quando a gente não quer viver, quando está de mal com a vida, né? Aqui a gente tem uma proteína se dobrando, vocês podem ver que ela pega inúmeras formações em segundos, em frações de segundos, né? O que nós temos então? Que a epigenética é um mecanismo, está ligado ao mecanismo liga e desliga do DNA. Esse mecanismo também está ligado às dobras de proteína, e que as dobras de proteínas podem ser processos iônicos, térmicos ou quânticos, que é o que nós queremos falar. Onde participa a mente, né? ou o espírito? Onde é que o espírito toca no corpo para fazer esse processo, né? Porque isso é interessante, a gente sabe que o espírito está agindo no corpo, mas aonde que ele está tocando? A gente bem materialista que é, né? Onde o ponto de interseção? Onde é que a gente pode conseguir essa resposta? André Luiz, né? O citoplasma, que é no fundo o elemento intersticial de vinculação
das forças fisiopsicossomáticas. Eu vou chamar a atenção ao fisiopsicossomáticas, né? A nossa mente, os nossos estados emocionais, nossas experiências. No Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação, o AINES foi capaz de modelar com sucesso 800 mil caminhos superpostos mais importantes de uma proteína. Ou seja, tem processos de troca em 800 mil caminhos para que ela se dobre. A resposta para o enigma custou a chegar, né? Que estava tentando se entender como isso era possível. As proteínas tiram vantagem direta dos efeitos quânticos, buscando fazer coisas que de outro modo seriam totalmente impossíveis. Então, só pelo mecânico quântico, pela mecânica quântica, que elas conseguem fazer essas dobras com tanta precisão, né? E, em particular, elas aproveitam todas as vantagens do processo de tunelamento. É legal quando a gente está lendo essas coisas de física, assim, a gente diz, mas isso é português mesmo ou é outra língua? Não, é português mesmo, porque eu não entendi nada, né? Mas, enfim, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho, né? Estudos na física relativista e física quântica. O Einstein descobre, né, depois de perceber que as ideias de Newton estavam erradas, que nós temos um espaço tridimensional, né, uma largura, um comprimento, uma largura e uma altura, 3 dimensões, sentados, rolando numa borracha chamada tempo. O tempo não é uma coisa abstrata, ele é alguma coisa. Então nós temos uma dimensão tempo e 3 dimensões espaciais. Dobrando a dimensão espacial, porque o tempo dobra, eu vou a uma 4ª dimensão. E nessa borracha do tempo tem buracos, né? O Fred Alan Wolf, nesse livrinho muito simpático, Espaço Tempo Ali, ele mostra os buracos de minhoca que tem nessa borracha do tempo, vamos dizer assim, né? E aí nós vemos assim, ó, nós temos aqui então o tempo, essa teia, a Terra lá em cima, enfim, a matéria. A gente gosta de ter o universo como um balão inflando, o formato mais coerente do universo é esse aqui. Mas a gente pensa, o que tem dentro ou fora do tempo do tempo, que agora não é mais só tempo, é espaço-tempo, né? A matéria junto com o tempo. O que tem em cima e embaixo? A nossa querida 4ª dimensão, que a gente só consegue entender por equações. E o que seria essa 4ª dimensão? A chamada, sempre que vocês forem falar em física quântica, vocês vão falar em não local. Não local por quê? Porque não pertence à 3ª dimensão. A ação não é da 3ª dimensão, é de fora, é de algo que está em cima da gente, fora da gente. Nós chamamos também a dimensão espiritual. Então, no campo do espírito, Hernani Guimarães de Andrade tem aquele esquema maravilhoso que nós seríamos uma estrutura na 4ª dimensão atuando num corpo na 3ª dimensão. A física quântica vem surgir com o Bohr, que ele postula a formação de um átomo, né, que seria como os planetas, o próton no meio e os elétrons em volta, e que eles saltariam de uma órbita para outra, né, ganhando energia ou perdendo energia nessa mecânica ali assim. Mas o que chama a atenção é que quando eles vão olhar o elétron saltando de uma órbita para outra, o elétron não salta de uma órbita para outra, ele desaparece aqui e aparece lá. Mais uma das peças que a física quântica nos prega. Como assim o elétron desaparece e aparece, né? Ele tunela, ele sai do tempo, sai do espaço-tempo e entra em outra parte, né? Que é a ideia do tunelamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu elétronzinho, nós vamos ver ele pular agora de orbital ou mudar de posição na proteína. Sumiu. Como sumiu? Opa, apareceu. Como assim some e aparece? Como que ele sai de um ponto da proteína e aparece no outro ponto da proteína e a proteína se dobra bem direitinho? Porque na verdade, quando ele some, ele não some, ele tunela, ele vai para a 4ª dimensão e alguma coisa, alguém lá na 4ª dimensão, olha, quando tu voltar, tu volta ali e a proteína se dobra corretamente. Que fantástico isso, né? Então lá na dimensão espiritual nós mandamos a informação para que ele vá para a posição correta. O desaparecimento de um elétron aqui e o seu reaparecimento lá adiante desencadeiam as transformações conformacionais. Então vamos dar uma olhada agora em um pouquinho de psicologia para entender isso, né? O que está decidindo, por que eu estou mandando aquela proteína para aquele local que dobra coerentemente ou que não dobra coerentemente, né? Nós sabemos desde Jung lá que nós somos um eguinho
né? Rogério, Pedro, Maria, mas nós somos um espírito, algo muito maior que ele chama de self, a Joana diante de si mesmo, o Emmanuel de eu maior. O Dr. Jorge Andréa também nos dá aquele esquema maravilhoso, né, de zona consciente, uma zona inconsciente. Eu gosto muito que Jung dizia assim: inconsciente é o que eu não me lembro. É bem simples, não tem que complicar, né? Então, como é teu nome? Rogério. Nome da tua mãe, fulano. Tu te lembra que tu foi mordido por um cachorro quando tu tinha 1 ano de idade? Não, isso é inconsciente. Eu não me lembro, mas eu não gosto de cachorro. Eu adoro cachorro. Você me lambendo os cachorros, dando exemplo, né? Então, se ocorrer uma experiência dessa, pode vir, não, ele é mansinho, mas ele lá e eu aqui, né? Porque eu tenho uma experiência que eu não me lembro, mas que gera a minha maneira de ser. Aí começa a ficar interessante, pessoal. Eu não sei porquê, mas eu tomo essa atitude. E claro, da vida passada também, né? Então a gente acha que é esse Rogério, Pedro, Antônio, Maria, mas isso é só 5% de nós. Nós somos uma zona inconsciente, 95%. Ele diz, eu vou para lá, e as ondas, né, quando a gente vê, a gente está na frente da geladeira com aquela torta na mão. Na verdade, só o prato da torta já, a torta já foi, né? Então a questão é a metabolização, a assimilação dessas experiências, né? Eu vou ter experiências dentro da neurociência, coloca assim, positivas, neutras e aversivas. As positivas são as que eu gosto, né? E se eu gostar demais pode me levar à compulsão, e as que eu não gosto, as que me causaram incômodo, dor, eu posso levar à fobia e à aversão. Isso pode ser normal, mas quando é muito intenso, se transforma num complexo. Eu não consigo nem pensar naquilo, né? Os complexos se comportam como seres independentes, ou seja, é uma coisa que toma conta de mim. Aqui um caso clínico, Bernardo, que o Dr. Otelo nos trouxe. Tem 8 anos e me foi derivado por um pediatra. Esteve internado por 1 mês com diagnóstico endoscópico de úlcera do adenal. Agora imagine uma criancinha de 8 anos ter que ficar 1 mês sendo tratada de uma enorme de uma úlcera. Alguma coisa aconteceu com essa criança, né? E os pais disseram, não, mas não aconteceu nada. Então mandaram para o psiquiatra, tem que buscar auxílio terapêutico, né? E ele começou a fazer anamnese na criança, a criança não lembrava nada, trabalhou com os pais e descobriu uma bobagem para os pais, né? Mas não para a criança, né? Que 1 ano antes, e o mais interessante são esses processos cíclicos, exatamente no dia 27 de outubro ele internou, exatamente no dia 27 de outubro do ano passado, a babá dele, que havia engravidado, leva o nenê para eles conhecerem, ele se encanta com o menino, brinca com o menininho, e ela leva ela para o quarto, a dependência de empregada, coloca na cama e sai, e cai uma bicicleta ergométrica que estava em cima do guarda-roupa, em cima do bebê, e mata na hora. O menino, claro, que chora, fica chocado, mas como diz o pai, depois ele superou bem. Superou bem, né? É a metabolização. Como é que você vai digerir uma coisa dessas, né? 1 ano depois ele entra nesse processo, o médico tenta fazer ele lembrar, ele não lembra, ele não força, aí ele pede para ele desenhar, ele desenha esse desenho, uma ergométrica caindo na cabeça de uma criancinha, para ver como a emoção está ali, né? Ele coloca assim, ó, não se monta uma história, a cena fica congelada, inarticulada, e esse é o terreno da supressão e da formação da manifestação psicossomática. Quantas ergométricas caíram na nossa cabeça, da cabeça que nos cercam, nas nossas vidas? E não é uma questão de culpa, isso é que a gente tem que entender. Não é culpa, né? Não, é um processo normal, a vida é cheia de experiências que às vezes a gente se choca, mas que tem um motivo. A gente pensa assim, desde quando isso está acontecendo com a gente, né? O Dr. Franz Hall, ele, da Universidade de Georgia, ele trabalha com primatas, então tem trabalhos muito interessantes. Aqui eles têm que fazer uma experiência de puxar, eles por conta própria, puxar uma cesta com bananas ou com alimentos, e veja como eles são perfeitos, eles são sincrônicos e puxam. Isso é o ideal no nosso dia a dia, na casa espírita, no ambiente de trabalho, na família, coisa boa ter essa sincronia assim, né? Mas às vezes a coisa funciona assim, né? Vamos lá, me dá uma forcinha, isso, vamos lá que vai vir agora, isso, vamos lá, puxa aí, puxa, isso, grande, tá, não, dá uma forcinha aí, vamos lá, tá ali a comida, vamos lá, puxa aí que a coisa vai agora, isso, ótimo, tá bom, isso mesmo, tá, ótimo, vamos lá, né?
Eu tive que cortar o filme porque não dava, ele ia deitar lá, falta bem pouquinho, só mais um pouquinho, olha lá, nós vamos conseguir agora, vai. Quanto nós sofremos sendo um ou outro, pessoal, vamos lá, será que dá para te dar uma puxadinha? Vamos lá, se tu puxar, tu vai conseguir, vamos, eu acho que tu vai conseguir, vamos, tá, quem é o primeiro que vai pegar agora ali? Ele, claro. A gente conhece essa história, né? Aí é muito legal isso. Aí a gente fica pensando assim, e será que lá naquela fase animal a gente já sofria a questão de injustiça, estou sendo injustiçado? Então eles têm um experimento que foi feito ano passado, muito interessante. Eles pegam esses dois macaquinhos rezos, e a ideia é assim, ela bota uma bolinha num canto e ele tem que devolver a bolinha para ela. Se ele fizer isso, ele ganha um pepino, e macaquinhos adoram pepino, assim como adoram uvas. Então, olha lá, ela ganhou o pepino e ele ficou feliz. 25 vezes foi feito isso. Fez para o macaquinho do lado, ele devolveu, só que no lugar de dar pepino, ela dá uma uva para ele. E o outro olha, uva, opa, uva, vamos lá, e devolve correndinho e recebe um pepino. Pepino? Essa porcaria aí. O que é que tu está pensando? Eu quero uva, como é que tu dá uva para ele, não dá uva para mim? E o outro lá faz o processo normal, ganha a uvinha dele, e ele está desesperado, toma, não vou te dar coisa nenhuma, vou te dar agora, tá bom, eu vou te dar, mas eu quero a minha uva, tu não vem com pepino, pepino, essa porcaria aí, mas toma essa coisa aí. Então, para a gente ver que interessante o quanto a gente sofre esse processo natural na vida, no dia a dia, mas a gente não metaboliza isso, né? Uma fábrica de traumas humanos, que a gente gosta de dizer, é esse conceito de felicidade. Existem vários conceitos de felicidade, amar ao próximo, felicidade, enfim, mas nós temos um carinho especial para esse do Carlyle, que ele diz assim: felicidade é o que merecemos da vida, é uma equação matemática, é o que merecemos da vida, dividido pelo que achamos que merecemos. E aí é que está o estado, né? Quanto maior embaixo, eu sou infeliz, ninguém me compreende, né? Mas é interessante que dentro, ele mesmo se refere, como é uma equação matemática, na matemática todo número dividido por zero é infinito, né? Tomara que a gente chegue ao zero ali embaixo, né? Como dizia Buda, não desejo, né? Os nossos estados emocionais, então, naturalmente, no dia a dia, tem dias que a gente acorda, né? Bom dia, tem dias que a gente, vou matar um, né? É normal. Então, tem dias que a gente está com ativação inconsciente de memórias positivas, porque eu não preciso me lembrar do fato. Às vezes um perfume, né? A gente está conversando com alguém e passa aquele perfume e diz assim, o perfume que minha mãe usava, que já desencarnou. Não é um processo mecânico, cheirinho da minha mãe que morreu, mas eu estava te falando, não é assim, né? A gente é tomado pela emoção, né? E a gente é tomado pela emoção positiva, a gente é tomado pela emoção de desagrado, né? Ativa aquela coisa, tem algum obsessor comigo aqui? Não, os obsessores saem correndo nessa hora, nem eles nos aguentam, né? Que nós aqui ativamos o que André Luiz nos fala, os nódulos mentais, né? Ele nos coloca assim: a recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcados no espírito, criam na mente o estado anômalo que podemos classificar por zona de remorso. Vê que interessante. Em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa, eu gosto muito dessa colocação dele, a enovelar-se esse circuito fechado. A gente fica com aquele curto-circuito ali dentro, assim, ele não me compreendeu, ela não me amou, ele me injustiçou, né? E aí a gente esquece, mas a coisa continua ali dentro, né? Com reflexo permanente na parte do veículo físico-psicossomático ligado às lembranças das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. Então nós estamos aqui naquele modelo do Hernani, com os nossos conteúdos, né, conquistados, mas temos aquela zoninha de remorso e ela vai ser ativada. Quando ela é ativada em nós, ela vai fazer uma ruptura nos campos de força, no nosso fluxo mental que manda a ordem, muito semelhante na acupuntura. Nós vamos ter isso, nós vamos ter uma ruptura e nós vamos ter que desobstruir através da acupuntura, enfim, aquele processo, ou vai gerar uma mecânica patológica.
Então, zonas de remorso: mágoa e culpa, mágoa pelo outro, culpa por mim, gerando os nódulos de forças mentais equilibrantes. E André Luiz diz assim: toda a queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático, o perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático carnal. Então, desarmoniza a mente, desarmoniza o perispírito, desarmoniza o corpo. Mas por que a queda moral? Por que a gente faz isso? Nós sabemos que a mola propulsora do espírito é a vontade, e aí com a vontade nós geramos o fluxo mental mais ou menos, e a vida nos responde com prazer, porque a vida é para nós saborearmos a vida. Para isso nós estamos no paraíso, fomos expulsos do paraíso pela nossa inconsciência, para construir o próprio paraíso. Essa é a ideia. Mas daí André Luiz nos coloca assim: nós invertemos o processo. Adstrita aos círculos augustos do primitivismo, a vontade, agarrada ao instinto de preservação, faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Então a gente quer prazer. Aqueles trabalhos do Kevin Egan nos mostram os imprint, as etiquetas gênicas, ou seja, se eu tiro uma célula cardíaca do meu corpo, e coloco em laboratório com todas as condições de pressão, temperatura, alimentação, ela continua viva, mas vai perdendo a etiqueta, a ponto de se tornar uma ameba. Se eu retorno essa célula ao coração, ela recoloca suas funções, ela volta a agir, porque, diz a ciência, a mente é que está dando essa ordem. Eu estou dizendo para o coração: bate coração, funciona pulmão, tu é uma epitelial, tu é uma cardíaca, tu é um músculo estriado, eu estou dando essas ordens, as células estão a mim. Então, se eu estou legal, estou namorando, estou rosadinho, como é que está o coração? Bate coração, Aí eu sou demitido, a mulher me abandona, eu começo a ficar pálido, o coração diz: o que eu faço? Quer bater, bate, não quer bater, não bate. E aí vem a doença. Então o que eu preciso? Eu preciso de prazer. Então quando a coisa começa a ficar meio ruim, o que a célula diz? A célula diz: e o que eu faço? Quer fazer, faz, não faz? Não, então ele precisa de prazer. Vê que interessante. Eu estou falando na célula, que é um serzinho que está com a gente aqui. Obrigado. Que está com a gente aqui, ele quer prazer, Então nós temos que dar prazer para ele, porque daí, tendo prazer, a gente vai ter fluxo mental e vida abundante. Então o que a gente faz? Vamos ver aquela novelinha, porque a gente é espírita, então a gente é bem mais evoluído, espírita. Então a gente jamais vai querer dar em alguém, a gente só assiste a novela e diz: mas tem que dar na cara mesmo, que mulher bandida, e fica saboreando aquela coisa assim. É o prazer inferior, mas ele nos leva aqui. Então o que a gente tem que perceber? Que todo o corpo nos pede prazer. O que o espírito tem que fazer? Dar esse prazer para o corpo antes que o corpo nos passe a perna, nos largue na geladeira às 3 da manhã. Então o que nós fazemos? Amar o corpo. O que é amar o corpo? Alimentação. Quando eu falo em alimentação, não é capim, é comidinha gostosa, saudável, saborear, atividade física, mexer plantas, lavar o carro, alongar, caminhar, exercício físico, correr, pedalar, nadar, esporte, diversos como relaxamento, ver música, apreciar a paisagem, yoga, dança. O corpo adora, aí o corpo está feliz, mas temos o espírito, e nós temos que alimentar o nosso espírito. O Emmanuel nos diz assim: ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos e sem iluminação de raciocínio. Então, amar a si mesmo, que tipo de prazer como espírito eu tenho buscado? Onde? Como? Qual? Porque Paulo nos diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com o que eu tenho alimentado o meu espírito? E aí de novo André Luiz, ele diz assim: o instrutor espiritual está falando sobre nós encarnados aqui. Eles, encarnados, se alimentam diariamente de formas mentais. Vê que interessante, nós no dia a dia nos alimentamos de formas mentais, sem utilizar a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do perispírito, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos de sua experiência diária. A gente não sabe disso. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive. E a gente gosta disso, Chega no trabalho, assim, está vindo para cá, vem um atropelamento.
e vai trabalhar, as pessoas ficam assim. Agora, se tá vindo para cá, e uma velhinha atravessar, ela botou, vem um caminhão, pum, é mesmo, vem cá, porque eu vi um pessoal que fez assim, a gente adora isso, né? Ou então eu vi um assalto, o cara fincou a faca 3 vezes e girou assim, e a gente, é mesmo, como é que ele fez? Fincou e girou, mas girou, né? Então não é só o alimento que é nos trazido, mas temperado com o magnetismo pessoal de cada um. O cara diz assim, eu vi um assalto, aí você não tem graça, como é que foi o assalto? Ele girou, que a gente gosta dessa coisa assim. Só que claro, dessa da alimentação depende da maioria dos estados íntimos de felicidade ou desgosto, prazer ou sofrimento. Tem gente que adora essas coisas, tem gente que tu cura e ele deprime, porque ele tinha aquele obsessorzinho, como é que tu tirou o meu obsessorzinho? Eu estava bem com ele, porque ele tem que ser infeliz assim, né? Segundo, você pode observar o homem absorve matéria mental, e aqui está a coisa, absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo. A absorção e ambientação, de quê? Nós sabemos dentro da física que o universo é informação. Eu vou ser meio rapidinho agora para nós respeitarmos o tempo, mas é aquela brincadeira assim, né? Isso é física, se você ouvir num congresso de física, tu está com o Windows, né, trabalhando, aí chega um cara de um outro planeta e diz assim, o que é isso? Você diz, isso é o Windows. Como o Windows? O Windows, posso ver o Windows? Está aí? Não, queria ver o Windows. Está aí dentro do micro, né? Posso? Aí ele leva o nosso micro, desmonta ele, monta, olha, aqui não tem Windows nenhum, é só circuito que acende e apaga o tempo todo, porque é o processo binário, 0, 1, 0, só o circuito acendendo e apagando. Claro que não está aí, está no DVD, damos o DVD para ele, ele vai normal, mas meia horinha depois ele vai dizer, isso aqui é uma plaquinha de plástico, pintada de alumínio atrás, cheia de furinho, o Windows não está aqui. Isso é física, pessoal. Aonde que está o Windows? O Windows está exclusivamente na cabeça de quem fez e na cabeça de quem utiliza. Isso dentro da física se chama virtual. Você deve ter ouvido falar joguinho virtual, não sabia que era tão complexo assim, né? Então é só informação, e o universo é informação. Eu aqui sou uma informação. No momento que eu saí como espírito, isso aqui desaba, eu estou com problema de informação aqui em cima, o resto está bem assim. Então, se o universo é informação, o que é essa informação? O que André Luiz nos chama de matéria mental ou força mental. Eu recebo aquela informação, eu assisto, eu vejo, tem que matar, depois como é que eu fico assim, não vale a pena viver, vou sair ali na rua, ser assaltado, 5 minutos, obrigado. É que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento. Eu estou cuidando, porque ele tem 5 minutos, 1 minuto encerrado em uma pedra desse tamanho assim, então não posso chegar na pedra. É que em certos momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento. A gente brinca, mas leva aquela informação para casa. Depois fica assim, Senhor, me dá uma noite tranquila, de paz. Não vai ter, né? Não vai ter, não. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo que manda selecionar as emissões, ambientará as forças perturbadoras dentro de si mesmo, que é o coping de cada um. Então, qual a faixa vibratória estou vivendo? Sombra ou luz? Como dizia o Chico, difícil não é entrar, é saber sair. E se ninguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, sacudiu o pó de vossos pés. Procurai um lugar à parte dentro de si mesmo. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo. Então, nos amarmos, Para nos amarmos, o que vai ter? Alimentação saudável, tudo que a gente faz para o corpo, mas a bioquímica da paz, através do que Buda chamava os 8 caminhos, que era a atitude correta, a ação correta. E quando eu sou correto, eu desenvolvo todos os neurotransmissores coerentes com a minha paz, com o meu estado emocional de paz. O cocriar com o Pai, a arte, vou pintar o cabelo, para quem tem cabelo, vou pintar o cabelo, vou pintar a casa, a arte, essa função transpessoal que nos encanta, o saborear o conhecimento, a gente tem que se amar, então tem que saborear, tem que ir atrás de um livrinho gostoso. Sabedoria vem de sabor, olha que legal isso, O tempo para o alto, e quando nós falamos do alto, a gente tem que tirar, pelo menos quando a gente faz o Evangelho no Lar, tira 1 horinha por semana, para se entregar ao alto, pais, espirituais, mas principalmente o alto de nós mesmos, o selfie. Fecha os olhos, relaxa. Eu não sou esse corpo aqui vai embora, não é meu.
Eu não sou esse nome Rogério, gaúcho de Porto Alegre, só porque eu nasci lá, isso aqui. E a gente vai descascando isso e chega ao que a gente é. É uma EQM que a gente faz, a gente chega ao espírito eterno, vivendo o eterno presente. Tudo o resto é bobagem, título, nomeação, compromisso, tudo isso vai passar. Mas nós somos espíritos eternos, vivendo o eterno, infinito de crescer com Deus. O tempo para si, a gente tem que ter aquela horinha para a gente, né? Depois que a gente percebe que é um espírito infinito, a gente se desapega, tem que fazer isso, tem que fazer, não, agora é minha horinha de pedalar, agora a mamãe vai ver uma musiquinha, agora o papai vai. A gente tem que ter esse momentinho de se amar, de se gostar. E o tempo para o outro, né? Como dizia Jesus nas bodas de Canaã, conheces a alegria de dar alegria para o outro. Existe um estudo muito interessante, neurofisiologia do turismo, que estava estudando confiança, foi sem querer que se chegou a esse processo, que sempre que o ser humano auxilia alguém, o núcleo accumbens é tomado, a área tegmental é invadida por dopamina, e ele sente prazer. E eles mudaram os experimentos, fizeram-se fazer a caridade na marra, agora vai ter que ir lá e ajudar o cara, né? Ele ia lá, ajudava e se enchia de prazer. Vê que interessante isso, porque auxiliar é da natureza humana um ato de felicidade, um ato que nos enche de prazer, nos enche de dopamina, né? Então a alegria de servir, como nos mostraram essas criaturas tão doces, iluminados, cheios de amor. O amor, então, né, vai ser a força que vai nos abastecer com a informação do amor, a informação de saúde. E claro, quando perguntado para o maior médico, qual é o maior mandamento? Amar a Deus, amar a vida, amar mesmo, e ao próximo como a si mesmo. Era isso, muito obrigado. Então.